e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus familiares. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que texto tremendo e forte para a história da igreja, para a nossa história. Mas eu, antes de refletir aqui no texto, eu quero me voltar para todos que estão ao vivo aqui conosco. A nossa casa já é a igreja de Deus. Lembram da última ministração da quarta-feira? Nossos lares se comportam na conduta cristã ao ponto de Deus do trono olhar e ver que ali é uma igreja. O conceito de igreja foi muito deturpado ao longo da história. Hoje todos nós sabemos que culturalmente, para as pessoas, em grande maioria, igreja é um templo, é uma instituição ornamentada com cadeiras, bancos, sons e outras coisas. Nós bem sabemos que na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde no Velho Testamento o templo era o centro de todas as coisas, porque o templo servia não somente para o estudo da Torá, mas para as questões jurídicas e políticas da época. E o Novo Testamento traz para nós um outro conceito de templo, porque o templo passa a ser agora cada pessoa. Paulo, o mesmo que estava preso, que nós vamos comentar com Silas, anos depois, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20, diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que foste comprado por bom preço, portanto glorificai a Deus em vosso corpo. O livro de Atos é o livro da revelação da história funcional da igreja. As partes doutrinárias que existem no livro de Atos é por conta da necessidade que os cristãos do primeiro século tinham de não se perder na sã doutrina.
Todavia, o objetivo de Atos é revelar a nós cristãos a operacionalidade da igreja na sua força evangelizadora da época. E em Atos 7,48 diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Isso nos mostrando que o conceito de templo agora, Jesus, na sua peregrinação missionária, pois o maior missionário da história do cristianismo foi o próprio Jesus, onde passava grande parte do tempo nas casas, nos montes orando, e em algum tempo no templo ensinando. Mas ele se dedicou muito a missões nas casas. São varíssimas casas que nós encontramos Jesus ministrando para as famílias. Então, a necessidade de transformar a nossa casa em igreja, essa igreja que não é a instituição templocêntrica, mas que é a parte dessa instituição transformada em reino de Deus pela prática dos ensinos, é algo muito natural em Atos dos Apóstolos e até mesmo nas cartas do apóstolo Paulo. Mas nós estamos em um contexto que o Império Romano é que, dentre todos os impérios que lutaram pela expansão e tomada de território, o maior. Porque quando nós estudamos a história, nós percebemos que o Império Romano foi o império que mais predominou nas suas conquistas e na extensão também de domínio. E o Império Romano não aceitava a ideia do estabelecimento de um outro reino com um rei por nome Jesus, principalmente agora morto, ressuscitado para nós, ascensão aos céus, assunto nosso. Mas para o Império Romano, essa ideia agora do Espírito Santo assumir essa liderança de proclamação do reino usando pessoas, era algo que ele rejeitava totalmente. Ou seja, o império, certo, com seus governantes. E Paulo e Silas estão dando seguimento às suas viagens missionárias. Foram treinados em Antioquia, onde a igreja pela primeira vez recebeu o nome de igreja cristã, de cristãos, conforme Atos 11, a partir do verso 24 ao verso 26 aí. E agora essa igreja que tem o nome oficial já de Igreja dos Cristãos, os cristãos, esses apóstolos, principalmente Paulo, que veio do judaísmo, foi instruído, certo, dentro de toda orientação judaica, tinha uma mente dogmatizada exclusivamente ao judaísmo. Ele passa por uma escola de líderes. Essas escolas que tentamos fazer hoje, às vezes de maneira mais rápida, contextual ao tempo. Então Atos 13 mostra Paulo e outros sendo treinados, e ali inicia a peregrinação missionária. Missiologia em outras nações começam ali
com o apóstolo Paulo de uma forma mais plena e atuante. E quando a gente chega aqui em Atos 16, eles são perseguidos e são postos na cadeia, não por terem cometido nenhum tipo de delito, nenhum crime. O crime foi crime para a jurisprudência romana, que não aceitava, certo, a reprodução da mensagem do Nazareno, de Jesus. Então, por conta disso, eles tinham libertado uma jovem de um espírito de engano, e eles caíram na detenção, na prisão, porque estavam pregando o Evangelho. Na verdade, estava se cumprindo o que Jesus havia falado, que muitos seriam presos por amor ao seu reino. Mas o interessante é que aconteceu um fato extraordinário, um fenômeno que o mundo natural não tem força para explicar. Como é que alguém está preso, com os pés acorrentados em um tronco, mãos completamente impossibilitados de uma fuga, e ainda com agente da segurança pública da época, ou seja, o carcereiro, guardando. E eles começam a cantar e a orar à meia-noite. Interessante que nós que estudamos a Bíblia, sabemos que toda hora, todo momento é importante se adorar ao Senhor, mas existem alguns momentos misteriosos na Bíblia, na vida profética da igreja, na vida profética do povo de Deus. A exemplo disso, meia-noite. Meia-noite é um tempo assim, uma hora muito fascinante. Historicamente, é muito impactante na vida da igreja, porque à meia-noite Deus deu livramento aos filhos dos hebreus, porque o anjo da morte à meia-noite, quando chegou na casa dos hebreus, que o sangue estava na porta, não invadiu. À meia-noite é do nosso entendimento que Gileade, com a equipe de homens escolhidos a dedo, venceu os inimigos, venceu os midianitas, conforme Juízes 7:19, né? Sansão, à meia-noite, no capítulo 16 de Juízes, verso 3, amarrado em um tronco, cego, tinha desobedecido a Deus, tinha quebrado um pacto. E sempre quando as pessoas quebram pactos espirituais com Deus, elas colhem, né? Porque a Bíblia diz: não se deixe escarnecer, o que o homem semeia na carne ceifará. E eu não vou contar a história de Sansão, mas apenas o final de gratificação, porque Juízes 16 vai nos falar no verso 3 que Sansão orou a Deus meia-noite e disse: Senhor, recobra minhas forças, somente essa vez. E Deus renovou as forças e ele derrubou toda a estrutura que estava, e os inimigos foram punidos. Quem conhece a história de Boaz, o ancião, se é que eu posso chamar assim, solitário, que à meia-noite acordou e Ruth estava em seus pés.
Quem lembra da história de Salomão quando começou a reinar? Começou fazendo um juízo, né? Onde o veredito ele deu com uma sabedoria incomum por causa daquelas duas mulheres que disputavam as duas crianças. E uma à meia-noite tinha passado por cima da criança e depois passaram a disputar de quem era a outra criança. E esse contexto é que Salomão entra e inicia o seu ministério, o seu reinado, julgando a causa que se deu à meia-noite. Davi orava toda meia-noite. O Salmo 119, verso 62 diz isso. O apóstolo Paulo sendo conduzido à Itália para se apresentar como prisioneiro, e naquele problema lá do euro Atlão, da fúria do mar, já com 4 vigílias perdido mar adentro, a Bíblia diz em Atos 27 que à meia-noite Paulo avistou a terra seca. E como Jesus é o espírito de profecia, e nós não estamos aqui em um entretenimento, nós não estamos aqui brincando, isso aqui não é um hobby, isso aqui é uma escola que tem como propósito edificar pessoas, renovar a fé de pessoas, renovar o chamado de pessoas, libertar pessoas, edificar pessoas. Esses acontecimentos da meia-noite podem simbolizar, no contexto da minha e da vossa necessidade, que Deus está chegando com socorro aí na sua direção. Você que já transformou a sua casa em igreja, é possível que seja agora a meia-noite do socorro de Deus, a meia-noite da manifestação do milagre de Deus, a meia-noite da manifestação da graça de Deus, a meia-noite, aleluia, aleluia, da solução do problema que você está passando. É preciso acreditar, e é preciso entender que quando transformamos a nossa casa em uma igreja, a manifestação de Deus vem, a graça de Deus vem, porque onde há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, a glória de Deus é atraída. E eu quero acreditar que o Senhor já está visitando aí a tua casa. De maneiras que Deus atuou de maneira soberana na libertação de Paulo e Silas da cadeia. Mas também Deus atuou de maneira gloriosa na salvação do carcereiro e de toda a família. Queridos, Deus é soberano em atuar em nosso favor. Você pode olhar para a sua esposa e agora para o seu amigo. Você que está dirigindo e com o celular está me acompanhando, você pode falar com fé, colocando a sua mão no peito e dizendo: Deus é soberano em atuar em favor da minha casa, Deus é soberano em atuar em favor da minha família. Aquela causa que aos seus olhos é como se estivesse perdida, de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, de um genro, de uma nora, de um parente, de um amigo, Deus é soberano em atuar em favor da nossa casa, do nosso lar, da nossa geração. Sabe por quê? Porque eu tenho falado incansavelmente em muitos contextos da Bíblia, trazendo-os para nossa realidade, que ninguém fica sem ouvir o Evangelho
quando a igreja é atuante em missões. A igreja, sua liderança não fala mais de missões. Quando o ministério, o seu líder ou os seus líderes não falam mais de missões, já não existe mais reino de Deus no coração desse líder ou dessa liderança. Porque missões está no coração de Deus e deve estar na alma apostólica de todas as igrejas. Ninguém fica preso quando Deus deseja que esteja solto. As autoridades romanas queriam Silas e Paulo e Silas presos, mas Deus diz: de maneira nenhuma, eu não quero eles presos, eu quero eles soltos. Amigos, quando Deus quer fazer algo, ninguém pede. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém fica dormindo quando o Espírito Santo acorda. Paulo cantava hinos a Deus e oravam, e os presos foram acordados. E a Bíblia diz para mim, para você, hoje à noite nesta escola: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá. Efésios 5:14. Porque já é hora de acordarmos do nosso sono missionário, conforme Romanos 13. Quando nós dormimos, os inimigos semeiam mortes. Lá nos dias do ministério público de Jesus na Palestina, em Jerusalém, em Israel, a Bíblia diz que o joio foi plantado quando os homens de boa vontade dormiam. Mas nesse contexto, ninguém fica dormindo quando o Espírito Santo acorda. E o meu objetivo aqui é acordar os amados para a obra missionária. O coronavírus não pode ser uma plataforma de amarra missionária à igreja, ao contrário, é para ser um momento oportuno para evangelizarmos com mais veemência, com mais ousadia, com mais graça, com mais temor. Sua casa já transformou a quarentena em um altar missionário? Você já chamou algum amigo, alguma pessoa durante o dia para tomar aquela xícara de café, aquele chazinho, mas o objetivo é falar para essa pessoa de Jesus? Como está a nossa casa nessa quarentena? Mas quando eu penso na soberania de Deus, sou impactado pela soberania de Deus. Para quem não sabe, se alguém quiser ser meu amigo e ter parceria, comunhão de irmão comigo, não agrida a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém se suicida quando Deus tem planos, quando Deus tem propósito. Quando Paulo e Silas cantavam hinos de louvores ao Senhor, e os presos escutavam, porque o espírito da adoração naqueles homens, Deus fez com que eles acordassem. E ele, assustado, tirou a espada para se suicidar, para se matar, para tirar a própria vida. A ideia dele era tipo: é melhor tirar minha própria vida do que eu ser penalizado amanhã. O diretor da penitenciária passará a ordem para o secretário de segurança pública, e na nossa lei diz que se um preso for solto, fugir, o agente paga. Quando ele tirou a espada para tirar a própria vida, Paulo bradou: não te faça nenhum mal, porque nós todos estamos aqui.
É como se Paulo estivesse dizendo: não devemos nada a ninguém para sairmos daqui correndo. Depois, aliás, ele se apresentou aos magistrados, transformado, testemunhando do milagre. Quando então o homem tentou tirar a própria vida, que Paulo gritou: mas Silas, não faça tal coisa. Ele gritou: e o que é que eu tenho que fazer para me salvar? A palavra salvação, os mestres falam muito bem da grandeza, da amplitude que tem na palavra salvação. Soteriologia não é um designativo apenas para a salvação de almas humanas. A depender do contexto, a salvação do acidente, a depender do contexto, a salvação, certo, de uma emboscada, de uma tribulação, de uma luta. E eu quero me dirigir a você hoje à noite e falar que, inclusive, a salvação está indo à direção da sua casa em uma amplitude de salvação dessa guerra, dessa luta, dessa amargura, dessa angústia que você está passando. Meu Deus! Que eu hei de fazer para me salvar? Falaram os missionários. Falou Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus tem um xodó com a família, com o marido, com a mulher, com o pai e a mãe, com os filhos. Por isso que a profecia do Antigo Testamento encerra Malaquias dizendo que antes que venha o grande dia, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Todo o contexto de salvação em Atos dos Apóstolos começa com a libertação inteira de uma família. É por isso que a família enfrenta tanta guerra, porque Deus, desde o Éden, que o projeto dele é sempre completar a salvação na família, em toda uma geração. Então, mas ninguém é salvo a pulso. O milagre aconteceu, o fenômeno aconteceu, as cabeças se quebraram. Mas o moço perguntou: e o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo não forçou. Paulo disse: precisa acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu não estou falando aqui de decisões dogmatizadas pelas instituições. É algo que tem que nascer do coração da pessoa, a pessoa ouvindo o Evangelho, como diz Romanos 10, 9, 14, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e credes que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Efésios 1,13, depois de teres ouvido o Evangelho da redenção, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Deus quer te selar hoje. Você que está afastado, você que se desviou, você que está me ouvindo, tem muitas pessoas me ouvindo. Márcio André, dá aí um abraço no seu irmão, com toda a sua família, que tem nos acompanhado aí do sertão. Pessoas aí em várias cidades. Eu tenho amigos aqui em Umbaúba que estão me ouvindo. Deus abençoe sua vida, prefeito. É do nosso conhecimento que você tem participado também desse momento, tem ouvido aqui a palavra de Deus. Que a nossa cidade possa se converter a Deus, que os umbaubenses possam se converter a Deus, que os sergipanos, os baianos, os brasileiros possam se converter a esse Deus vivo. Mas ninguém entra no reino de Deus sem fé, arrependimento e batismo nas águas. Quando o carcereiro viu que Paulo e Silas e os demais prisioneiros presos não tinham fugido, o carcereiro, quando viu o fenômeno da manifestação da graça de Deus, carinhosamente disse: Paulo, deixa eu lavar suas feridas. O mesmo homem que certamente participou dos açoites, ora agora, ora estava lavando as feridas. Depois que lavou as feridas,
Foi batizado ele, está aqui na Bíblia, estou inventando. Atos 16, 33 aqui, 32, 33. Foi batizado ele e toda a família. Por que foi batizado ele e toda a família? Porque quando o evangelho chega, não é para um, é para todos. Como seria a sociedade, como seria o Brasil, como seria o planeta, se todas as famílias se dobrassem diante de Deus? Na minha cabeça, por inferência, mas é o que aconteceu aqui em Atos 16, 33, diz assim: tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e toda a sua casa, e levando-os para a sua casa, lhe pôs na mesa, na sua crença em Deus. Ô queridos, por favor, olha para cá. Como é que alguém já vai diretamente para uma mesa? Porque a mesa é um local de família, é um local de intimidade. Ninguém entra na casa de ninguém, nenhuma cultura, para ir para a mesa. Quando a palavra de Deus disse foi para casa e sentou logo à mesa, não pense que Paulo só fez ali uma refeição. Pelo amor de Deus, abramos a nossa mente. Em um versículo é possível estarmos falando de uma cronologia de 1, 2, 3, até mais anos em um lugar. Sabe por quê? Porque na minha cabeça é como se o carcereiro disse: Paulo e Silas, por favor, venham para a nossa casa, porque agora a nossa casa é uma igreja. Na minha cabeça, se eu repetir, o carcereiro disse assim: Paulo, por favor, eu quero que você venha para a minha casa, porque a minha casa agora é a igreja. Não é uma igreja, a igreja. E para minha casa e a sua casa ser uma igreja, é preciso que os princípios fundamentais, Cristo morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, subiu ao céu segundo as Escrituras, mas antes de subir, visitou, apareceu aos discípulos. É o fundamento do Evangelho eterno. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Mas para minha casa e a sua casa ser uma igreja, preste bem atenção, é preciso que o Evangelho venha purinho, sem acessórios. Sem esses acessórios que estão colocando sobre o Evangelho. Eu costumo dizer que se tirarmos o Evangelho da cruz, a cruz do Evangelho nos tirará dos céus. Então preste bem atenção. Essas casas de Atos dos Apóstolos, a casa de Cornélio, a casa de Lídia, a casa do carcereiro, a casa de tantas outras pessoas, via de regra, essas casas se tornavam a igreja de Cristo. Mas para se tornar a igreja de Cristo é preciso se transformar em base de intercessão, escuta, base de apoio aos santos, base de estudo da palavra. Lembra lá de Atos 17, 11, que os que eram de Bereia eram mais prudentes do que os de Tessalônica, investigavam em casa as Escrituras. Precisa ser base missionária e base de apoio aos santos. Então nós precisamos transformar, nesse período de quarentena, nossas casas na igreja do Deus vivo. Agora preste bem atenção. No primeiro século, as casas que se transformavam em igreja de Deus, elas foram responsáveis por uma grande transição. A saída de um povo do templo para as casas.
depois da oficialização do cristianismo pelo imperador Constantino, em 325 depois de Cristo, essa igreja das casas começaram a voltar de novo para os templos. E com os eventos da história do avivamento, nós estamos chegando em um tempo muito precioso, porque a igreja se multiplicou, precisa também de templos para suas instruções públicas, mas agora essa igreja precisa ganhar asas, duplas asas, templos e casas. Só que alguns estavam no templo há um mês atrás e não eram ainda templo do Espírito. Então está vindo uma quarentena para testar quem estava no templo e era templo. Quando as celebrações voltarem nos templos públicos, esses templos que estão transformados na igreja de Deus voltarão para as celebrações públicas. Quero encerrar perguntando para você, especialmente para você que é discípulo nosso, que é discípulo de Jesus Cristo em primeiríssimo lugar, é discípulo nosso e é discípulo dentro do nosso ministério. Mas para você que é de uma outra comunidade e amigo nosso também está nos ouvindo, a pergunta vai também para você: sua casa já é uma igreja? Igreja não é lugar de trocar tapa. Igreja não é lugar de intriga. Igreja não é lugar de um estar passando por cima do outro. Igreja não é lugar de violência. Se você é um pai violento, sua casa ainda não é uma igreja. Se você é uma mãe agressiva, sua casa ainda não é uma igreja. Mas se você é um filho rebelde, respondão, que não aceita mais a instrução do seu pai e da sua mãe, você também ainda não é igreja. Se você ainda não é a igreja, você é o mundo. E para o mundo está vindo o juízo. Como está a sua casa? Nossa casa já é uma igreja? Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai da Glória, ilumine o nosso espírito e nos dê a oportunidade nesse tempo de sermos a tua igreja na ambiência do nosso lar. Eu oro o Espírito Santo para que todos que estão me ouvindo se transformem na igreja móvel e os seus lares se transformem na tua casa, e que venha a tua paz agora sobre esta casa, venha o temor do Senhor, venha o milagre de Deus sobre esta família que está reunida agora, Pai, e manifesta o teu poder, a provisão na mesa, a provisão desta casa, desta geração. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo todas essas pessoas que estão ouvindo agora a tua palavra, em o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Aí, pessoas de muitos lugares. E no domingo, se Deus quiser, às 20 horas, estaremos com vocês. Um abraço e Deus abençoe.